Esse fim de semana começou com uma notícia muito triste de um jogador de futebol, o Robinho, ter sido condenado em primeira instância por um crime de estupro. Várias pessoas começaram a falar sobre isso, vazaram áudios dele e ele falava direto que Deus estava com ele, que Deus ia abençoar, porque toda essa oposição era coisa do demônio. E 3 produtores de conteúdos que estavam repudiando esses atos na internet chegaram e falaram assim: ei, e vocês cristãos não vão se manifestar? E aí eu pensei, cara, eles estão certos. Então, bora pro vídeo. Gente, para ser sincero, eu fiquei meio tentando não falar sobre esse assunto, mas uma coisa era a seguinte, pensei, se eu começar a falar, eu não paro mais. Mas como o pessoal me pediu uma posição como cristão, então eu peço licença e vou falar sobre cristianismo. Para começar, um problema é que muita gente se acha acima da média só por causa da fé que ela tem. Gente, isso é muito estranho, porque se você for ver, a base do cristão é falar, eu preciso de um salvador, e esse salvador não sou eu. Então, como você pode se achar acima da média? O passo é você reconhecer, eu não consigo sozinho, eu estou muito longe de estar acima da média. Olha, tem um livro que eu acho muito bacana, chamado... eu tô ruim de pegar livro aqui, chamado... Ai, eu tava certo, a câmera tá... Chamado O Impostor que Vive em Mim. Cara, esse Brennan Manning, ele é muito fera. Eu recomendo todo mundo ler esse livro. Ó, fininho, pequenininho. Mas esse cara é um cara assim que passou a vida inteira lutando contra algumas coisas que ele falava, gente, eu sou um verdadeiro impostor, eu tô falando uma coisa, mas não tá tão fácil assim seguir isso, né? O grande dilema dele que ele relata nos livros era a sua grande dependência pelo álcool. E aí ele passou a vida inteira lutando com isso. E o pior é que quando ele recaía, ele agia de formas também que ele se envergonha totalmente. Então ele ficou nessa luta falando assim, eu tenho que parar com isso e vou fazer. E eu acho que assim, não, nós não somos acima da média mesmo. Nós estamos suscetíveis a erros como todo mundo. Eu acho que todo mundo luta com essa coisa de eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que isso não é legal e a gente vai vivendo assim, entendendo até que, por exemplo, eu não vou estuprar porque a igreja não permite, Deus não deixa. Não é isso. Você não vai estuprar porque não tá certo. Mas ele é ateu, ele pode. Não, ninguém pode. Entendeu? Então, tipo assim, aquelas coisinhas de regrinhas de você é cristão e faz isso. Não, tipo assim, na verdade é um desvio de caráter que qualquer um, infelizmente, pode ter e todo mundo tem essa luta. E aí eu acho que o grande problema é que de repente a pessoa começa a falar assim, não, eu tô acima da média, eu posso, porque quando você escuta aqueles áudios, você fala assim, ele acha que ele tá certo, ele acha que ele pode tudo. Como assim? Eu vou explicar logo depois. Antes, eu também queria indicar um outro livro que eu acho também que é base para a fé cristã. Não é a Bíblia, eu sei que a Bíblia que é a base da fé cristã, então acho que eu falei uma heresia, vai cair um raio na minha cabeça, tô brincando. Esse livro aqui, agora eu aceitei, Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Gente, esse livro é muito bom. Uma das coisas que fala assim, olha, o impostor vive em mim e eu tô lutando contra esse impostor, buscando ser uma pessoa melhor. Eu sei que eu ainda não estou na perfeição, na plenitude do melhor Lênio que pode ser, mas é uma luta e de repente fala assim, cara, tá longe, mas é uma batalha. E eu não estou justificando que só porque eu estou batalhando que eu posso fazer atrocidades, tá? Não confundam, não estou falando disso. Mas estou falando assim, o erro é algo que a gente está suscetível a cometer. Aí, essa coisa da graça, é falar assim, não, mas Deus nos ama de uma forma graciosa. Ele olha toda essa forma de impostora. Outro livro muito famoso do Brennan Manning é o Evangelho Maltrapilho, né? O cara é maltrapilho e está buscando seguir o Evangelho, também é bem legal. É assim... Cara, levanta e vamos. Mas aí tem que reconhecer o erro. Não pode falar assim, cara, eu tô certo e o demônio que tá me perseguindo. Muito triste, muito triste. Ainda mais no Instagram, o cara colocou um versículo bíblico falando que é na fraqueza que se fortalece. E a fraqueza de uma mulher bêbada? Onde que tá? Desculpa, tô nervoso. Mas eu quero falar do livro do Philip Yancey, porque tem uma frase que é bem bacana, que ele fala o seguinte, Deus te ama o suficiente para te aceitar como você é, mas ele te ama tanto,
mas te ama tanto, que ele não quer deixar você como você é. Você é amado, mas pelo meu amor eu quero progresso, eu quero luta, eu quero crescimento. Então o que eu queria falar sobre o cristianismo parte daí. Mas tem um outro problema. No áudio ele não fala muito de Jesus, ele fala de Deus. Eu acho que existem muitos poucos verdadeiros ateus. Eu adoro jogar aquela frase de espanto. Ateu é aquela pessoa que não tem Deus. É aquela pessoa que não acredita na existência de Deus. Só que, na minha concepção, Deus é um título. Vamos até falar, existem coisas no mundo, existem coisas que não estão no mundo, mas estão na imaginação coletiva até de alguns grupos. E algumas pessoas pegam dessas coisas e falam, eu vou dar o título de Deus para isso. E o que é Deus? Deus é o centro. Então, todas as coisas são feitas para Ele e todas as coisas que acontecem por Ele. E aí você fala, quem que é esse Deus? Então, acho que por isso que eu falo que eu não acredito que existe um ateu. Realmente, eu vivo em função disso, porque essas coisas é que vão me trazer tudo que eu tenho. E é isso que a gente dá o título de Deus. Então, o Robinho, ele se diz cristão. Por que ele se diz cristão? Porque ele acredita que existiu na Palestina, há 2000 anos, um cara chamado Jesus. E esse cara, ele era exatamente o próprio Filho de Deus. E esse cara morreu na cruz. E essa morte foi uma morte para lavar as pessoas do seu pecado. E no terceiro dia, esse cara chamado Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus. E esse cara é um cara que vive até hoje. E ele tem influência ainda nos dias de hoje. E ele se manifesta, e ele age, e ele opera milagres, ele abençoa, ele faz um monte de coisa porque ele está vivo. Então, ele se diz cristão porque ele acredita nesse cara que é Jesus. Só que tem um problema. Jesus, para ele, não é Deus. Aquele rótulo de Deus, ele colocou em outra coisa. E aí hoje eu fiquei o dia inteiro procurando um livro, mas eu acho que eu não tenho mais esse livro, acho que eu emprestei e já era, que é do Richard Foster, e ele explica bem esse outro Deus. O livro se chama Dinheiro, Sexo e Poder. E é curioso isso daí, porque é o seguinte, eu vivo em função, por exemplo, do dinheiro, eu vivo em função do poder. Todas as coisas que eu consigo é por causa do meu poder, todas as coisas que eu consigo é por causa do dinheiro. Existem muitas pessoas que acreditam nisso, e o sistema vai tentando nos convencer, tanto que o primeiro mandamento de Deus é: não terás outro Deus além de mim. E aí quando você estuda a história do Antigo Testamento e você vê o povo de Israel, esse povo estava toda hora flertando com outros deuses, era bezerro de ouro, era Baal, e era não sei o que lá, estava sempre flertando. E eu acredito nisso, que nosso coração tenta colocar esse rótulo de Deus em outras coisas. A gente tem esse impulso de fazer isso. O movimento Atleta de Cristo é um movimento mais recente, e uma das coisas que aconteceu para que surgisse esse movimento é que antigamente tinha muitos pastores que falavam para suas igrejas que futebol não era coisa de Deus. E aí de repente o pessoal começou a repensar mais nisso, muitos cristãos começaram a jogar futebol, e aí as pessoas falavam assim: nossa, mas você é cristão e vai jogar futebol? E aí então uma das coisas que foi falar do Atleta de Cristo, falando assim: olha só, Deus deixa, e tem um monte de atleta profissional. E aí, ver as pessoas na mídia, né? Às vezes as pessoas olhavam, às vezes o povo evangélico fala assim: é tudo gente chucra, não sei o que lá, tá. Então quando se via atletas marcando gols, eles sendo do movimento Atleta de Cristo, primeiro dava um orgulho para essa galera. Isso foi uma coisa um pouco triste, porque de repente surgiu até aquele movimento do eu contra eles. Eu sou professor, eu não falo que eu sou professor de Cristo. Outra coisa, então, que comunidade evangélica exigiu dos atletas de Cristo, falasse assim: ó, isso aqui é o modelo do cristão. Aí ferrou. Por quê? Porque aí o atleta de Cristo, não estou falando de todos, tá? Mas assim, aí muitos caras que falavam que eram cristãos e estavam na mídia, vieram com aquele pensamento do: olha, tudo posso, olha só, eu sou modelo, eu sou um herói. Isso é tipo assim, eu sou um cara influenciador, eu tenho poder. O pessoal se perdeu todo. Não é todo, mas assim, muita gente se perdeu. Tem uma história muito conhecida na Bíblia, que é quando Davi luta contra o Golias. Então o Davi, ele foi um herói
porque ninguém estava tendo coragem de lutar contra o gigante, né? Entenda gigante como um cara de 2,30 m, tá? Então não é aquela coisa do pé de feijão. Mas então, um cara enorme, ninguém estava com coragem de lutar com aquele cara, e aí apareceu o Davi e falou assim, eu luto. E aí é engraçado que, então, o Davi, ele foi à frente de todos e lutou por todos. Ele trouxe a vitória para todos. E ele é o herói de todos. E aí, de repente, esses caras que estão na mídia falando, olha, você está nos representando, eles estão se confundindo, pensando assim, nossa, nós somos os heróis. Nós estamos lá na frente. Nós é que vamos trazer a vitória. E, gente, para o cristão, quem traz a vitória é Cristo. Não é um jogador de futebol ou sei lá quem. O que acontece, cara, é o seguinte, se você for ler aquela história na Bíblia, você vai ver o povo de Deus, quando Golias levantava e falava assim, quero ver quem tem coragem de lutar comigo, todo mundo ficava colhidinho, morrendo de medo, precisando de um salvador. Esse é o povo de Deus. A gente olha assim e fala assim, se eu sou cristão, naquela época que ainda não tinha Cristo, eu vou me identificar com esse cara. Eu não tenho coragem de lutar contra o gigante, eu não posso, eu preciso de um salvador. É essa a ideia. Eu não posso tudo. E quando você se acha Davi, o problema é que de repente, quando você tinha aquele rótulo de Deus em Jesus, você tirou de Jesus e jogou no dinheiro, sexo e poder. Agora você tira do dinheiro, sexo e poder e joga em você mesmo. E aí você pode tudo. E nessas tentações que a gente tem de ter outro Deus, a gente toda hora tem que falar, opa, peraí, tô indo pro caminho errado, vamos voltar, opa, peraí, mas não se entregar. Então, a visão que eu tenho do Robinho é o seguinte, eu acredito que o Robinho, ele acredita em Jesus como pessoa e como divindade, mas só que o Deus dele é outro. E aí vem a música do Paulo Dinarte, chamado Atleta de Cristo, e é dessa música que eu vou falar. Assim, então, nessa música, ela fala assim, qual que é o desejo de um cristão, do que ele quer para ele, o que ele quer ser. Lógico que assim, não estou falando que o cristão tem um nível elevado. Não temos. A gente falha. Direto a gente está nessa luta e é um atleta. Às vezes o atleta cai, né? Mas levanta, vamos exercitar e vamos tentar fazer isso. É essa a ideia. É um forrozinho super gostoso, gente. Depois vocês clicam lá e escutem. Eu sei que tem gente que fala assim, nossa, a música de Deus não pode ser forró, não pode ser rock, não pode ser rap. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu sou uma pessoa que tô com o coração assim muito grato ao que Deus me faz e eu quero escrever uma música sobre Deus e eu sou um sertanejo, aquilo que eu sou é que vai expressar o meu coração. Então não tá certo eu falar assim, essa música pode, essa música não pode, tá? Para com isso, tá? E essa ideia de sacro e profano, para com isso, tá? Para com isso, porque nessa ideia aí você fala o seguinte, eu sou sacro na internet, eu sou sacro no domingo na igreja, eu sou sacro quando eu estou nas reuniõezinhas do pessoal da minha religião, eu sou sacro quando eu marco um gol e quando eu saio desses lugares, vivo profano. Para com isso. O que é realmente um atleta de Cristo? E aí eu vou mostrar a música do Paulo Dinarte. Bem, deixa eu primeiro falar uma coisa sobre música gospel. Assim como antigamente era pecado jogar futebol sendo cristão, nunca foi pecado, mas como algumas pessoas achavam isso, eu vejo assim, tem uns músicos muito bons que de repente se convertem ao cristianismo e aí por causa disso eles param de tocar para um mercado e vai para um outro. Porque gospel é mercado, não é ritmo e na verdade música é arte. Arte é aquilo que sai dentro do nosso coração. Agora falar assim, olha, agora toda música que você for fazer tem que ser assim para atender um mercado que está crescendo. É diferente de uma coisa que a gente chama de música congregacional. O que é música congregacional? Nós vamos à igreja e juntos adoramos ao mesmo Deus. Aí pessoas criam músicas para que nesse meio coletivo as pessoas adorem a esse Deus. Beleza? A música é tão gostosa, eu quero ouvir dentro de casa também. Vende CD, tarará, tem no Spotify. Isso é uma coisa. Mas do jeito que tá é meio estranho. Tipo assim, então eu acho que músicos têm que fazer música
e falar daquilo que eles estão sentindo. Eu acho errado esse movimento aí do vamos segregar. Paulo de Nardi, não conheço esse cara não, mas eu estava pesquisando sobre Atleta de Cristo e aí veio essa música. Vieram várias outras músicas, mas eu gostei dessa que eu pensei assim, isso que é um atleta de Cristo. Na verdade, nessa música, ele pensa assim, todos os cristãos são atletas de Cristo. Como porque o cristão, sendo o maltrapilho, o impostor, que tenta vencer, tenta cada vez mais ser uma pessoa melhor, ele olha excesso como fosse um jogo, né? Ele faz uma gamificação. Então ele fala assim, ó, nesta corrida, então esse atleta nessa música é um corredor, todos nós somos atletas. Essa ideia do corredor, ele também remete a quando o apóstolo Paulo escreve na Bíblia, quando ele vai morrer, ele fala, combati o bom combate, completei a maratona, então ele se vê como um maratonista, e guardei a fé. E aí ele fala assim, ó, nesta corrida, então que maratona que é essa que Paulo dizia? É uma corrida de paz. Eu sou atleta de Cristo. A minha bandeira é o bem viver de toda a família. Ó, a minha bandeira, digamos assim, aquilo que eu luto é para que todas as famílias vivam bem. Ah, as famílias cristãs, bom exemplo, não todas as famílias, né? Querendo dizer que, apesar de nós estamos vivendo numa grande sociedade, a família são núcleos, né? Pequenos núcleos divididos e todos esses núcleos, até os núcleos que não fazem parte do meu, eu quero que eles vivam bem. E aí, só as pessoas, não, olha só como continua a música. E da Mata Atlântica, dos animais que vivem lá, eu sou um pequeno rio, me deixe desaguar no mar. Então ele também está falando que o atleta de Cristo, nessa corrida, uma das bandeiras é pela natureza. A Bíblia diz, a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza está sofrendo e os filhos de Deus têm como obrigação preservar. E aí ele fala disso. Quem diz isso também é Paulo. Agora esqueci em que carta da Bíblia, acho que é Romanos. O atleta de Cristo é mão amiga de quem precisa. De quem? De quem precisa. Se é uma pessoa bêbada no meio do bar, ela está precisando. Um atleta de Cristo é uma mão de quem precisa. Ah, mas ela não era Cristo, de repente ela era o demônio. Não! Está precisando. Cara, tô ficando com raiva. Vamos lá. É socorrista, doador, que ama e veste o caminho. Olha só que interessante. E vai além do seu dever resgatar uma vida. Então, assim, vai além do seu dever. Um atleta de Cristo não vai falar assim, ah, isso daqui não é minha assada. Não, eu vou lá, porque alguém está precisando. E veja, nós não somos acima da média, mas é essa a nossa luta. Nossa luta é buscar ser essa pessoa. Sempre somos assim? Temos falhas? Temos. Então, como me pediram uma posição como cristão, tá aí, dê a minha posição. Se alguém quiser que eu fale mais alguma coisa, que eu não me posicionei direito diante de alguma coisa, escreva no WhatsApp, porque se querem posicionamento, a gente tem que dar posicionamento, que é o mínimo que a gente faz. Como já dizia o grande pastor Martin Luther King, o grande problema é o silêncio dos bons. Não estou dizendo que eu sou o bonzão, mas assim, é a frase que ele disse. Mas eu não quero também só me posicionar como cristão. Eu quero me posicionar como homem. Homem não pode fazer o que fez. Porque a gente está contando uma história de, olha só, o cristão fez isso. Mas a gente lembra de outras histórias que aconteceram recentemente. E assim, que bom que isso daqui aconteceu na Itália. Porque se fosse no Brasil, eu não sei se esse negócio ia ser resolvido. Muito caso, quando o cara tem o poder, tem o dinheiro, faz o que quiser. Outro posicionamento, sou pai de menina. Então a gente tem aquela compaixão, fala assim, nossa, e se fosse com a minha filha? E aí você fica falando, filha, para de usar saia, vai colocar uma roupa mais longa, não vai beber na festa, e isso, e aquilo, e não. E aí nisso tudo, no dia que acontecer, eu fico naquela paz, triste, mas na paz falando assim, olha, eu avisei você que me desobedeceu, aí a culpa é da mulher. Então isso daí também a gente tem que pensar como pai de menina, como é que nós vamos lidar com essa situação. E isso eu queria a ajuda do pessoal escrever. Mas o pior é que eu sou pai de 2 meninos. Imagina só, meu filho está apaixonado pela Mariazinha da escola e aí eles vão fazer uma festa de despedida do ensino médio. Mariazinha nunca deu bola pro meu filho e naquele dia ela enche a cara e dá mole pro meu filho. A gente pensa muito em educar nossas filhas para proteger essas coisas, mas a gente não educa os nossos filhos. O que a gente faz para que eles respeitem, para que eles, tendo o desejo, se tesourem, que eles entendam que o rótulo Deus não esteja nele,
O que a gente faz? Coloca aqui também no comentário. E é isso, gente. Não vou pedir para curtir, porque vocês só me viram bravo, mas se curtir eu agradeço. Tchau.